Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E este é o JMJ Convosco. Convosco. No episódio de hoje temos connosco uma convidada especial, que é a autora do logótipo da JMJ Lisboa 2023, Beatriz Roque Antunes. Começo por perguntar como é ser a autora do logótipo da JMJ Lisboa 2023 e ver o teu trabalho distinguido entre candidatos de mais de 30 países. Para mim foi uma experiência muito interessante, quer ter participado, como depois ver o meu trabalho a ser distinguido. Nunca esperei primeiro que houvesse tantos candidatos de todo o mundo. Isso foi para mim uma alegria grande também, ver que este concurso tinha tantos jovens atentos e tantos jovens designers a querer contribuir, e ao mesmo tempo depois também um grande orgulho em ter conseguido ser distinguida, ter conseguido ganhar. Eu queria muito ganhar, porque achava primeiro que tudo que concorrer ia ser muito importante até para a minha fé, para o meu percurso de fé, até mais do que para o meu percurso profissional e além disso depois, apesar de querer muito ganhar, a verdade é que nunca esperei que isso fosse efetivamente acontecer e portanto foi um grande orgulho e uma grande surpresa que eu tive muita felicidade em viver. Beatriz, como foi este caminho de inspiração e de construção do logotipo? O caminho foi simples, principalmente porque a passagem que inspirava e que vai inspirar a Semana da Jornada Mundial da Juventude, essa passagem que o Papa tinha escolhido já era uma passagem que me era especialmente querida. O episódio da visitação de Nossa Senhora já tinha sido uma passagem que eu tinha tido a oportunidade de rezar tanto na Missão País como pessoalmente e principalmente na Missão País tinha sido uma passagem que eu tinha rezado de uma forma muito especial e pela qual tinha muito carinho, e portanto também foi isso que me motivou a participar no concurso, porque já era uma oração e uma passagem que me eram muito queridas. Portanto, esse caminho começou aí, a inspiração veio daí, e depois foi um bocadinho ir aprofundando ao máximo essa leitura, que foi uma leitura que eu li várias vezes e que refleti palavra a palavra quase, e foi a partir desse processo de oração que depois tudo o resto se fez acontecer. Ou seja, depois de rezar foi muito pensar também o que é que eu queria comunicar visualmente, o que é que graficamente eu queria que fosse o logotipo, quais eram os meus objetivos, o que é que eu achava que fazia sentido para um evento desta dimensão, e foi um bocadinho aliar, e daí o desafio ser tão interessante para mim, aliar um bocadinho também a minha vida de fé aquilo que é a minha profissão e aquilo que é a maneira como eu também olho o design nos nossos dias e a sua importância nos nossos dias. E quanto tempo é que durou este processo de criação? Efetivamente, o processo em si, ou seja, a partir do momento em que eu comecei a rezar a passagem e a fazer os primeiros esboços até ao resultado que depois foi enviado então para o concurso, que não corresponde ao resultado ao resultado final que hoje temos, mas esse processo foi de uma semana. Eu decidi que queria participar no concurso, pus uma semana de férias no trabalho e dediquei essa semana inteiramente a este desafio. Convosco. Pergunto agora, em que é que se inspirou para criar este logótipo? Primeiramente, como já disse, na passagem que dá o tema a esta Jornada Mundial da Juventude, a passagem da visitação, concentrando-me principalmente nesta jovem Maria que tinha sido desafiada por Deus com um desafio muito grande, não é? E que teve muita prontidão e coragem a responder sim, a responder afirmativamente a esse desafio, tentar pensar como é que esta jovem Maria se identifica
com os jovens de hoje em dia, como é que nós nos podemos identificar com Nossa Senhora. Essa foi a primeira inspiração e depois disso o evento em si. Uma das coisas que me foi também muito importante foi não só rever todos os logotipos das edições passadas, mas também logotipos e identidades gráficas que falassem de identidade nacional. Eu achava que isso era muito importante, passar a identidade nacional do país onde a Jornada Mundial da Juventude se ia realizar, portanto a nossa identidade enquanto Portugal, e depois fazer também o paralelismo para o que é a nossa identidade religiosa enquanto país, como é que é a nossa experiência da religiosidade. Essas foram as principais inspirações. Que convite é que gostavas de deixar aos jovens com este teu logótipo? Acima de tudo, eu quero convidar as pessoas a colocarem-se a caminho. Portanto, nós sabemos que a vida é um caminho sem fim, é um caminho que muitas vezes tem voltas e reviravoltas, e muitas vezes temos que voltar atrás para andar para a frente. Os jovens têm cada vez mais essa noção, eu acho, as dificuldades do nosso dia-a-dia, as dificuldades que encontramos hoje no mundo, no panorama político e social. A vida não é um caminho sempre em frente, mas também é aí que a fé nos ajuda-nos a caminhar com mais esperança, com propósito, e a caminhar de alguma forma mais leves, assim creio. E portanto o convite do logotipo é, acima de tudo, para que os jovens se ponham a caminho, se desinstalem e queiram participar, não só nesta jornada, não é? Porque o caminho, e no logotipo eu tento passar isso, o caminho começa na JMJ, começa na Jornada Mundial da Juventude, mas não acaba na Jornada Mundial da Juventude. É um caminho para a vida, este caminho da fé, que é aquele que se faz caminhando para Cristo, e portanto esse é o convite acima de tudo. Pergunto-lhe diretamente, é uma pessoa de fé? Sou, apesar da fé também ter os seus momentos, e de ter os meus momentos mais próximos e os meus momentos de angústia e de desolação, faz tudo parte do caminho, desse caminho de que eu falava há pouco. Mas sim, considero-me uma pessoa de fé, e acho que não podia ser de outra forma. De alguma forma pergunto-me como é que há pessoas que vivem sem fé, na medida em que percebo e respeito completamente, mas em que sinto que seria muito difícil para mim viver sem fé. Ou seja, a fé tem um papel muito importante na minha vida, como lanterna, como guia e como caixa de esperança, repositório de esperança, e portanto de alguma forma também me interrogo muito sobre as pessoas que não têm essa fé, porque acredito que seja mais difícil viver assim, e portanto sim, sou uma pessoa de fé e espero continuar a ser. Convosco. Já alguma vez participaste em alguma JMJ? Não tive a sorte de participar ainda em nenhuma Jornada Mundial da Juventude. Espero e acredito que esta vai ser a primeira, e com certeza com muito significado, com um significado extra, por ver o meu trabalho a ser também um veículo da promoção da fé. Não tive essa oportunidade antes, porque também sabemos que é dispendioso ir a outro país, mas estou muito entusiasmada com a próxima Jornada Mundial da Juventude. Na tua opinião, qual é o papel da JMJ na evangelização do mundo juvenil? A JMJ é um evento mundial, o maior evento de jovens do mundo, e só por isso já é impressionante. Mas mais do que isso, é um encontro com o Papa, e é um encontro dos jovens com Cristo. É um bocadinho o recentrar da nossa vida de fé, dos jovens de todo o mundo, que por mais diferentes que sejamos e por mais diferentes que sejam as nossas realidades, nos unimos todos na fé em Cristo. E portanto é um evento muitíssimo importante, mas acredito que pode ser cada vez mais, principalmente se não fugir das questões fraturantes, se abordar as dificuldades sociais, mas também de fé do dia-a-dia e dos dias de hoje. Os jovens são confrontados com muitos dilemas que muitas vezes põem em causa a doutrina, e portanto acho que pode ser importantíssimo este evento, na medida em que nos junta a todos
que nos junta a todos que acreditamos em Deus, que somos jovens, que apesar das realidades serem todas diferentes, temos isso em comum e temos muito mais, não é? O facto de sermos jovens, o mundo em que vivemos, as preocupações que são transversais, e portanto é um evento que pode ter um papel importantíssimo, não só na evangelização, para nos aproximar a todos de Deus, mas para nos aproximar de Deus também nas coisas simples, para nos alertar e nos puxar para a participação também ela social e política que é pedida de um cristão. Por último, queríamos perguntar qual é a mensagem que gostavas de deixar aos jovens que estão desde já a preparar a sua participação na JMJ Lisboa 2023. O mais importante é isto que já disse várias vezes, não tenho muito mais a acrescentar, é fazer caminho. E portanto quero deixar uma mensagem de coragem e de ânimo a todos aqueles que já começaram esse caminho, o caminho até à Jornada Mundial da Juventude, que não começa na jornada, mas e não acaba na jornada. Não é um caminho até à jornada, é um caminho que já começou e que não tem fim. E portanto quero deixar esse ânimo a todos aqueles que já se puseram a caminho, para que assim continuem, para que não percam as forças e para que vão sempre buscar coragem e motivação a Deus Nosso Senhor. Convosco. Muito obrigado pelo teu testemunho Obrigada, Beatriz. e também obrigado aos nossos ouvintes. Se nos ouviram através da rádio, saibam que nos podem ouvir também através de outras plataformas, tais como... O Spotify, o Anchor, a Apple Podcast e a app Anima. Não deixe de passar pelas nossas redes sociais e pelo nosso site, o Dom Bosco 23. Até para a semana. Até para a semana!